Capítulo 2. Um novo mundo se revela para mim. Obviamente eu havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes, apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários. Eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, eu conseguia enxergá-lo já em minha posse. Olha só, ele já mentalizou e ele já estava se sentindo na posse do que ele teria no futuro, que no caso era dinheiro que ele estava buscando na época. Em muito poucas ocasiões na minha vida inteira pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível agora teriam me deixado. Um por um, comecei a buscar em minha mente o nome de todos os conhecidos que talvez pudessem ser capazes de financiar os $25.000 que eu precisava. Começando com o de Henry Ford e passando por toda a lista de 300 pessoas. Mas meu outro eu simplesmente disse, continue procurando. Você vê que ele tinha acesso a uns caras poderosos, né? Por exemplo, ele já pensou logo em Henry Ford, que era um dos que ele havia entrevistado e já tinha conhecimento. Mas aquela intuição dele pediu para que ele continuasse procurando. Talvez porque ele conseguiria mais do que os $25.000 ou algo melhor estaria lhe esperando. Vamos ver. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. É o que a gente falou lá antes. Às vezes aquela dificuldade, aquela coisa que está te impedindo é só mais um desafio para que a gente dê esse passo, que suba esse degrau. Mas ao chegar ao fim da linha, minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada. E com ela minha resistência física também. Eu estava trabalhando, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente 2 dias e 2 noites, parando somente para dar alguns cochilos. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert L. Pelton apareceu na minha mente. E com ele um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um diretor na revista Golden Rule, Regra de Ouro, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton em Meriden, Connecticut, e descrevi o plano na mesma maneira que ele havia sido entregue a mim. Ele respondeu por telegrama dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais de minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos e então parou de repente com os olhos fixos na parede por alguns segundos e disse: "Eu publicarei os livros para você." O contrato foi assinado, uma quantia substancial de royalties me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele e ele os levou para Meriden. Eu não perguntei o que ele fez para tomar a decisão e publicar meus livros antes mesmo de tê-los lido. E me ajudou. O que eu sei é que ele forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para sua própria clientela de compradores de livros, espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa do mundo. Meu outro eu se sai bem. 3 meses após o dia em que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo de todos os meus livros estava em cima da minha mesa, bem na minha frente, e minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque de royalties referente à venda dos meus livros alcançou a quantia de $850. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse: "Sua única limitação é aquela que você impõe à sua própria mente." Essa é uma das grandes frases em todas as obras do Napoleão Hill. Tá? Presta atenção, vou repetir. Sua única limitação é aquela que você impõe na sua própria mente. A gente tem na nossa mente os nossos próprios cadeados, portões e correntes. Então isso é muito importante ver.
Não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou mulher que o descubra e confie nele. No dia após o Sr. Pelton ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área da indústria teriam que aprender a vender automóveis em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que por isso não conheciam nada dos velhos truques de venda de automóveis seriam um ponto de partida desse novo tipo de profissional de vendas e poderiam ser mais bem desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar a companhia de automóveis Buick, que naquela época era propriedade e dirigida por Earl Powell. Visitei o Sr. Powell, expliquei-lhe meu plano e imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. Isso é uma coisa legal da cultura americana, né? Porque eles têm os rankings, digamos assim, nas faculdades, que já são meio que pré-direcionados a grandes investidores, aos empresários, a grandes empresas. E isso faz uma diferença tremenda porque você coloca pessoas altamente capacitadas já na linha de um trabalho ou na linha para sua carreira prosseguir, né? Não é como aqui que a gente vai fazer a faculdade e que Deus ajude a achar um emprego depois, né? Geralmente é muito cultural isso. Vamos lá. A minha renda desse treinamento foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos 3 meses seguintes, até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro que eu precisava estava em minhas mãos, justamente no momento em que eu precisei. Esse momento fui convencido que a minha viagem para a Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme minha razão havia indicado antes de eu partir do oeste da Virgínia. Naquele momento em diante, até esse exato minuto, tudo o que eu precisei veio até mim. Daquele momento em diante, até esse exato minuto, tudo o que eu precisei veio até mim. E isso mesmo, considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde. Mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e por sua vez sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer meus desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Mais uma frase para repetir. Meu eu nunca se contenta com o fracasso. Ele não se contenta. As derrotas são sempre temporárias. Preste atenção nisso. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo essas linhas. Enquanto isso, sinceramente espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou outros dissabores da vida descubram dentro de si mesmos essa estranha entidade que eu chamei de outro eu, e essa descoberta os guie, como me guiou a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotadas por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você achará. Vamos lá. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará.